o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aí o conflito que está tendo entre Irã, Estados Unidos e Israel. É bomba vai, bomba vem. E o preço do petróleo só faz subir, né? Tá oscilando bastante. E aí a gente tá na expectativa de se o governo vai subir o preço ou não, como a gente vê nessa matéria aqui. Como fica a Petrobras? Petróleo em alta, turbina caixa, mas pressiona a política de preços e inflação. Estamos aí na iminência de uma subida de preços. Eu sei que muita gente fala, né, mas Luan, o preço ele pode ser controlado e a gente pode deixar baixo. Pode, mas em algum momento isso vai pressionar para que se aumente, independente do governo poder pressionar para manter. Porque parte do preço ele é determinado internacionalmente, mesmo com o fim do PPI em 2023, parte do preço do petróleo ele é derivado de preços internacionais. Lembrando que parte do petróleo que a gente consome, ele é internacional, não é 100% do refino feito aqui. Também há importação. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, porque isso pode pressionar o preço, mesmo que mínimo. Vamos conferir aqui esse texto. Veja, reajustes ainda não foram repassados. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Reajustes ainda não foram repassados ao consumidor. E a estratégia da empresa tem limites. Uma alta dos combustíveis pode aumentar os produtos e deixar o serviço mais caro. Salve, companheiro Psico, como é que você tá? Vamos acompanhar aqui. Aí aqui tem um vídeo sobre a crise lá. Veja só, né? Alta do preço do petróleo impulsionada pela escala do conflito. E aí a gente vê que a Petrobras tem esse dilema. Aumenta ou não aumenta, né? O barril mais caro aumenta as receitas e reforça o caixa. Isso é um fato. A gente pode lucrar bastante, né? Obviamente a gente, eu falo a gente país, né, gente? Não eu, você, tá? Bom dia, Giovanni. Como é que você tá? Beleza, valeu, cara. Pessoal, vamos deixar o like aí. Você que tá vendo no corte, é importante que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal também, tá? Você também, se aparecer o botão hypa, que ajuda demais o canal. Então, se tem o dilema, né? Mas, como diz aqui, evidencia que a política de preços tem sido usada para conter a inflação. Nesse ponto, a gente tem que pensar que a empresa estatal, ela não é feita pensando no lucro, tá? A gente tem que entender que uma empresa como a Petrobras, ela é feita para atender os interesses do país. É óbvio que ninguém quer uma empresa estatal que dê prejuízo, não é isso que eu estou dizendo, mas dentro do limite do possível, a gente tem que pensar uma empresa estatal como uma empresa que vai fazer o país prosperar, independente do que o mercado julgue que tem que ser feito. Bom dia, Pedro. Acompanhando, acabei um vídeo agora sobre o conflito. Trump parece que arregou. Depois eu vou dar uma conferida lá. Veja só, já que os reajustes não foram repassados aos combustíveis, a empresa ainda pode ter que pagar mais pela importação de diesel. Como eu falei, parte do preço ainda é em níveis internacionais. A gente não consegue fugir disso totalmente. Tem muita gente que fala que nós somos autossuficientes. Não somos. Quem sabe um dia. Mas aí, sei lá, 18 a 20%, talvez mais ou menos, a gente ainda tenha que importar. E isso faz com que, sim, marginalmente encareça um pouco. Mas como que a Petrobras vai lidar com isso? Essa é a questão. A gente... então, e aí pressiona... Esse é um fato aí que vem sendo bastante curioso. Eu vou falar para você por quê. Porque essa escalada aí que o Trump faz com o Oriente Médio lá, né, o Irã no caso, ele é muito ruim para o mundo todo, como vocês têm visto aí, a fechada do Estreito de Hormuz, né? Só o ataque que os Estados Unidos fez com o Irã, ao Irã, matando Ali Khamenei, já fez o preço do petróleo subir bastante, né? A gente depois viu o fechamento, né, o bloqueio do Estreito de Hormuz, fazendo com que o preço recentemente chegasse a quase 120 dólares o preço do barril. Então a gente tem que ficar esperto, porque assim, o Trump ele não tem muito critério. Às vezes o pessoal tende a achar que o Trump é um mega estrategista,
O cara, tem gente, né, que não, até de esquerda, assim, às vezes o cara, não, veja bem, vamos pensar que o Trump, o que ele tá fazendo, o cara é um gênio, o cara tá lá, o tabuleiro, né, de xadrez, em 500D, como diz o Pedro Ivo lá, né, não, mas ele tá pensando na... Não me parece muito que é um gênio estrategista não, tá, gente? Me parece que é um cara que ele tá vendo a China chegar muito perto de passar os Estados Unidos e ele é economicamente, e ele é o cara que ele quer a qualquer preço brecar isso, não importando se o próprio país vai sofrer com isso. Então a gente tem que parar de tentar, até a gente da esquerda, é meio que dar uma glorificada, assim, não sei se o termo correto seria esse, mas assim, de achar que o Trump é um mega estrategista, cara. Ele não é muito, ele não é não. Ele faz coisas que prejudicam o próprio país, tá? Não vejo ele como esse estrategista todo, não. Então, outra coisa que eu falei até na Folha em Foco lá, foi sobre a possibilidade, eu ia até comentar isso ontem, acabou que não rolou porque o Carlito entrevistou lá o garotinho, e eu não consegui fazer a live do Folha em Foco, porque senão ia dar conflito lá, né, nos horários. E eu ia comentar que no dia anterior a ontem, né, antes de ontem, eu falei, olha, a Petrobras vai ter que ficar de olho, a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, a agência de regulação lá, para olhar e ter cuidado que, apesar de não aumentar os preços, a Petrobras iria sim ter repasse na bomba, porque a gente sabe que os caras lá dos postos, eles não são muito honestos, né? Não todos, claro, mas eles ficam repassando os preços independente de se tem um aumento. Mesma coisa quando é o oposto. O que é que acontece? A Petrobras diminui o preço na distribuição, na refinaria, quando vai para distribuição, e o pessoal não repassa na bomba. Aí quando é o contrário, o preço do petróleo subiu no mundo. Aí o que é que o cara tá fazendo? Tá fazendo isso aqui, ó. Aumentou o preço na bomba sem que a Petrobras repassasse preço nenhum. Então, a Petrobras, né, o governo, na verdade, ele já pediu a investigação sobre essa alta de gasolina e diesel, mesmo sem o aumento da Petrobras. Isso daqui, gente, o pessoal até falou, né, pô, será? Cara, é meio previsível quando você vai acompanhando a trajetória, né, desses caras, você vai acompanhando o noticiário, de que sempre eles ficam tentando antecipar coisas de que não tem nada a ver com eles, né? Olha, o dólar tá lasca, né? Aí não aumentou nada na Petrobras e o pessoal repassa. Era um pouco previsível que o pessoal ia fazer isso lá também. Então, como eu já falei, exatamente, é um negócio muito forte, cara. É um negócio muito forte. E é sempre em benefício deles. Percebo que nunca é em benefício da população. A Petrobras, ela não aumenta o preço. Aí acontece qualquer coisa, como é agora, vamos aumentar o preço do... E não é assim que funciona, e é muito difícil você pensar e dizer assim, olha, na verdade o governo é culpa do... Não, não é culpa do governo, é culpa de alguns donos de postos sem caráter, que fica usando esse tipo de subterfúgio para aumentar o preço, beneficiar o próprio bolso em detrimento do bolso do consumidor. Então a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer a partir de agora, e eu gostaria de agradecer também a Célia Silva, que sempre está aqui ajudando com o canal com suas doações. Muito obrigado, Célia. Façam que nem a Célia, quem puder, claro, manda aí seu superchat, mande aí o que você puder, certo? E também seja membro do canal, que ajuda bastante. Veja, e aí a gente vê o aumento do conflito, com, por exemplo, o risco que eu já tinha alertado também lá na Folha sobre as minas navais que o Irã, a gente ainda não viu nenhum explodir, mas existe a possibilidade de tê-las, certo? E aí pode agravar ainda mais esse conflito entre o Irã, Estados Unidos e Israel. E enquanto eu fazia aqui o início da live, a minha pesquisa, eu já pude constatar isso daqui, ó. Aconteceu agora há pouco, 2 horas atrás, ó. 3 navios são atacados na região do Estreito de Hormuz. Não foi falado aqui, pronto, agora tá mostrando. Não foi falado aqui no sentido de ter usado minas
navais. Porém, quando fala em atacado, a gente entende o quê? Que um navio atacou o outro, certo? E o Irã reivindicou o ataque a uma das embarcações da Tailândia que pegou fogo. Então, veja, é um momento de tensão onde a gente vai ter que ficar atento, gente. Aí já implica o quê? Na Selic, que provavelmente já não vai ter o mesmo peso na mão do corte como haveria antes. A gente sabe que recentemente teve uma queda na projeção para 12, de 12,13 para 12, só que segunda passada eles elevaram a projeção para 12,13. Por quê? Porque eles aproveitaram o contexto internacional desfavorável para dizer, eita, agora infelizmente não vai poder cortar a Selic como se projetava antes, né? Então, vão dizer o que? É culpa do Lula, é culpa do PT que não quer abaixar o negócio lá, né, da Selic, até na entrevista de ontem lá o Carlito com o garotinho, o garotinho ficou dizendo lá, né, não, mas é porque o PT ele aumenta os juros porque quer, não é porque quer, né? Não é como se não houvesse uma pressão nacional e internacional para que o pessoal ficasse mantendo tanto essa taxa alta de Selic quanto a meta, né, de inflação ficar nas alturas. Ou melhor, nas alturas não, né? Ficar nas baixuras, né? Porque é 3. E aí vem aquele negócio sempre que eu mostro aqui, né? Da Cassiana, que é lá da JP Morgan e ela trabalha para JP Morgan como um avatar do mercado financeiro e que ela pega e diz, olha, se vocês aumentarem aí a meta de inflação, vai perder a credibilidade. O pessoal, quando vê essa questão, sempre fica nessa de que não, é só querer, é só fazer e acontecer, quando na verdade a gente sabe que não. Existem condições internas e externas que impedem de tomar certas atitudes. Então, por causa disso daí, do Estreito de Hormuz fechado e da escalada de tensão do conflito, provavelmente, inevitavelmente, imagino eu, que em algum momento a Petrobras vai ter que subir o preço. Porque depende muito, óbvio, né? Depende muito de quanto tempo vai ficar fechado o Estreito de Hormuz. Se ficar fechado por um longo período, a Petrobras também não vai ficar tomando prejuízo para prejudicar a empresa por muito tempo. Mas eu acho que se tem uma margem forte aí para dar uma tancada aí no rojão. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou trazendo aqui as notícias no dia a dia, que eu vou ficar agora de manhã, de 10 horas até as 11, mais ou menos. Talvez até 11h30. E a gente vai conversando aqui para ter essa noção. Não esqueça, gente, curta esse vídeo, se inscreve, se aparecer o hype, hypa e considere ser membro para você ter conteúdos exclusivos e, obviamente, fortalecer o canal.